Sejam bem-vindos a mais uma rubrica de luzes, câmara, inovação. Hoje vamos abordar um tema que podemos considerar um pouco tabu: a influência da pornografia na comunicação. A pornografia consiste na representação de elementos de cariz sexual ou de comportamentos eróticos explícitos, com a intenção de causar excitação como uma reação emocional. Sabemos que esta representação pode ser feita através de praticamente qualquer forma de textos, imagens como livros, pintura, fotografias e vídeos, entre outros meios de comunicação. George N. Gordon escreveu no seu livro Erotic Communications Studies in Sex, Sin and Censorship: todo e qualquer instrumento de comunicação que tenha sido concebido até hoje pela humanidade foi automaticamente utilizado em prol da pornografia. Depois de séculos de desenvolvimento, hoje em dia a pornografia é considerada uma indústria global que em 2015 já apresentava um valor estimado de 97 bilhões de dólares. Para termos uma ideia, só em 2018 é que marcas como a Apple e a Amazon conseguiram chegar a um valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Os valores gerados pela indústria pornográfica serviriam para contratar quase 1000 futebolistas ao nível de Ronaldo e Messi, que sinceramente com a sua performance, de certeza que seriam super estrelas neste ramo, como eu. Com todo esse poder, é natural que uma indústria destas marque a sua posição na exploração de novas tecnologias. A pornografia até pode nem ser a principal causa impulsionadora dos avanços tecnológicos, mas é difícil negar a sua contribuição. Citando Pachan Bars no seu livro Erotic Engine, existe um vínculo profundo entre a pornografia, as ferramentas e as técnicas de comunicação humana. Por 40 milénios, a pornografia e a representação sexual tem sido uma fonte poderosa de criatividade e inovação, o que estimulou e acompanhou o desenvolvimento de novos meios de comunicação. Por exemplo, desde a pré-história, na era do Paleolítico, mal surgiram as primeiras formas de representação conhecidas hoje em dia como arte rupestre. Abriram-se portas para a representação de elementos de cariz sexual, especialmente órgãos genitais. Até hoje não sabe se cumpriam a função de excitar sexualmente o observador como a pornografia atual, ou se simplesmente eram símbolos de fertilidade para rituais. Podem não parecer exemplos mais atrativos, mas imaginem se vocês na pré-história, sem internet. Pois. Com o passar dos séculos, formas de arte como a pintura e a escultura desenvolveram-se. E mais uma vez, o erotismo marcou a presença nas criações artísticas, uma linha tênue entre o artístico e a imagem pornográfica. Em civilizações antigas, como a grega e a romana, imagens deste cariz sobreviveram até os dias de hoje. Um pouco como as nossas nudes, armazenadas algures nos confins da internet. Para sempre. Os primeiros exemplares que estão frescos com mais de 2000 anos, encontrados em Pompeia, com temáticas mitológicas que representavam várias orientações sexuais e fetichismos. No que toca à sexualidade na literatura, no primeiro milénio depois de Cristo, o filósofo indiano Vatsyayana escreveu um texto que é considerado até aos dias de hoje como uma das obras literárias mais famosas sobre o comportamento sexual de um ser humano. E não são as 50 sombras de Grey. O Kama Sutra. Esta obra chega até nós através de traduções, e já na altura os hindus tinham tanto receio que a obra se perdesse, que perpetuaram-na através de esculturas nos templos. Com o Renascimento, a pintura começa a atingir níveis de representação muito mais rigorosos. Trocam-se os frescos pela pintura a óleo, que permitia uma maior variedade de tons e cores, e as paredes por telas, com a vantagem clara da obra passar a ser portátil, o que facilitou o comércio e a exposição da mesma. A produção de arte erótica só agradeceu e acompanhou estas tendências, florescendo assim a sua troca e venda que foi continuando ao longo dos movimentos artísticos seguintes.
O erotismo continuava a sua crescente campanha até que, no século XVIII, já com o aperfeiçoamento da imprensa e dos inícios da fotografia analógica, o termo pornografia começa a massificar-se juntamente com a facilidade de acesso a estes conteúdos. O que agradou bastante aos criadores de pornografia foi a constante subida de realismo na qualidade de imagem, já que a fotografia permitia capturar o real de forma igual ou mais rigorosa, ainda que a pintura ou a escultura é um processo de criação francamente mais ágil, fácil de difusão. O passo seguinte foi dado logo no fim do mesmo século, quando surgem as imagens em movimento, que marcam o início da história do cinema. A pornografia adotou imediatamente este novo meio para se expressar, quebrando finalmente a barreira da produção de imagens estáticas. Como devem imaginar, a sexualidade, um tema que, estando confinado a esta característica, nunca poderia atingir o seu máximo de potencial. Os primeiros filmes pornográficos comparados com os de hoje em dia são considerados relativamente mais púdicos. O exemplo é Le Coucher de la Mariée. Este filme de 7 minutos é de 1896, ou seja, um ano depois dos irmãos Lumière apresentarem as primeiras imagens em movimento sempre, surge o primeiro filme pornográfico. Estas imagens em movimento eventualmente evoluíram para vídeos e animações, e com elas evoluiu a arte de realização de pornografia. Tal como começam a existir vários géneros de filmes, começam a existir também vários géneros de filmes pornográficos. Há para todos os gostos. É só procurar. Mas na altura, durante o século XX, para os encontrar, uma das opções era assistir em cinemas meio duvidosos, o que podia ser bastante constrangedor, pois tinham de partilhar o espaço com estranhos igualmente duvidosos. A tecnologia de produção audiovisual avança, e esta falha é comatada com o desenvolvimento das películas de filme e com a chegada das cassetes e dos respectivos leitores. Lembram-se do VHS? Muito provavelmente. Não é preciso sermos assim tão velhos para nos lembrarmos das cassetes de filmes infantis que víamos na nossa infância. Lembram-se do Betamax? Não. Betamax também era uma cassete, produto da Sony. Vocês sabem o que é a Sony? Sabem porque é que não se lembram? Deve-se ao facto de que quando estes dois produtos semelhantes surgiram, o VHS da JVC e o Betamax da Sony, por serem produzidos por empresas diferentes, foram feitos especificamente para serem apenas compatíveis com leitores da cassete da marca que pertenciam. A diferença é que, de um lado, a JVC concedia a licença de produção dos seus produtos a todas as marcas interessadas, enquanto a Sony restringia e controlava muito mais essas licenças, o que resultou numa descida de preços do VHS pela concorrência na produção desse produto, criando também mais oferta no mercado. O que diferencia estes dois produtos eram as 2 horas de gravação que o VHS oferecia, comparadas apenas com 1 hora por parte do Betamax. Apesar disto, o Betamax apresentava uma resolução superior, o que melhorava a qualidade de imagem, algo em que a Sony tentou sempre apostar. Do ponto de vista de produção, surge a necessidade de optar por uma das marcas para a realização. Enquanto do ponto de vista do público que quer começar a assistir os filmes no conforto, mas que não se pode dar ao luxo de ter 2 leitores em casa, surge a necessidade de hegemonizar o mercado, irrompendo uma guerra entre formatos. Entra em cena a indústria pornográfica, a presença habitual. Os produtores tendencialmente começam a optar pelo VHS tendo em conta o preço Betamax, a dificuldade da sua obtenção e a menor duração que oferecia. Nesta altura começam a aparecer os filmes amadores, pois agora pelo menos uma parte do público já tinha acesso às ferramentas para os poder produzir e reproduzir. Apesar da clandestinidade, a indústria pornográfica em 1986 já ocupava o equivalente de 1/4 do valor de todo o mercado de vídeo. E reza a lenda que foi, em grande parte, graças à escolha destes produtores alternativos que o VHS teve a força para vencer a guerra dos formatos. Óbvio que não resolveram sozinhos este problema, mas temos de ter em conta a influência que esta indústria tinha, aliada a tantos outros produtores de mais variados géneros, que também preferiram as características do VHS. VHS 1, Betamax 0. A história voltou a repetir-se com a introdução de produtos inovadores no mercado, o DVD seguido do Blu-ray. Desta vez a Sony aprendeu com os erros e esteve sempre ao lado da inovação, tendo contribuído para a existência de ambos os produtos.
O DVD tinha acabado de conquistar o mercado. Aparece Blu-ray. Com o mesmo tamanho, possuía 25 GB de armazenamento, 5 vezes mais que um DVD. Uma tecnologia de leitura do disco melhorada e uma qualidade de imagem muito superior, o HD. As leituras dos discos eram diferentes, causou algum receio no público que já tinha assistido à anterior guerra entre o VHS e a Betamax, e observava com algum ceticismo esta invenção. Para evitar competições no mercado, os leitores de Blu-ray já eram lançados com a inclusão de um leitor de DVD. Tudo no mesmo aparelho. Está tudo bem, pessoal. Sem pânico. Mais ou menos nesta altura, em paralelo a tudo isto, está a acontecer uma coisa. Uma coisa fantástica. Internet! Um novo meio para explorar que aos poucos e poucos vai conseguindo abarcar os restantes meios até então existentes. Um avanço enorme para todos os produtores de conteúdo, que têm agora à sua disposição um processo de criação e difusão de conteúdos multimédia à distância de meros cliques. Adivinhem quem começou a surfar pela web? Eu sei, já começa a ser óbvio. Para começar, o início da internet marcou um declínio nas vendas dos restantes formatos, não acabando com eles, mas solidificando uma posição forte na competição pela atenção dos espectadores. Os produtores pornográficos viram neste novo meio uma necessidade de se atualizarem, bem como uma oportunidade para se adaptarem à mudança dos tempos. Antes da internet, a indústria controlava minimamente o mercado. Todos faziam dinheiro a imprimir e comercializar pósteres, livros, fotografias, e alugando e vendendo VHS, DVDs, Blu-rays, mas este novo meio veio para mudar todo o panorama da circulação de conteúdo a nível global. Inicialmente manteve-se o mesmo modelo de "queres ver? Paga!", com a grande maioria dos sites pornográficos existentes a serem de acesso pago. Mas com a produção de conteúdo amador, que já vinha em crescimento desde o acesso público a câmaras de gravação e com a pirataria, a competição pela escolha do consumidor começou a dividir opiniões e o conteúdo gratuito começou a aliciar os que até então eram sempre obrigados a pagar para o terem. Isto tomou maior proporção com a chegada do YouTube, plataforma de difusão e armazenamento de audiovisual, que suscitou do lado da indústria pornográfica uma necessidade de imitar este processo de transmissão, surgindo os primeiros tubes, bases de dados agregadoras de vídeos que começam a dar ao público um acesso facilitado à pornografia, a maior parte das vezes gratuitamente. Agora toda a gente se pergunta, então, mas se existe uma imensidão de conteúdo gratuito não pondo em causa a sua qualidade, pode ir de muito má a muito boa, porque é que alguém havia de pagar para assistir a pornografia? Como é que a indústria sobrevive se não houver dinheiro? A resposta é mais simples do que parece. A pornografia online resume-se quase por completo ao monopólio de uma só empresa, a MindGeek, que é titular tanto das produtoras como a Brazzers, Digital Playground, Reality Kings, entre outras, ou seja, serviços de acesso pago, bem como plataformas gratuitas como o Pornhub, RedTube, YouPorn, etc. Sim, faz conta que não sabe. Isto significa o quê? Primeiro, muito dinheiro que é possível fazer com streaming de vídeo na internet vem dos anúncios que os acompanham. Os serviços gratuitos detêm uma larga maioria de consumidores de pornografia, o que gera diariamente um número massivo de cliques e visualizações. Só o Pornhub em 2018 teve uma média de 92 milhões de visitas diárias, o equivalente a toda a população portuguesa a aceder individualmente ao site. 9 vezes diferentes num dia, todos os dias do ano. Eu sei que já faz isto, mas é preciso serem todos os portugueses. Adiante. O retorno é gerado pelas visualizações e cliques em anúncios, que redirecionam os espectadores sabem para onde? Para uma panóplia de sites de conteúdo pago, pertencentes a empresas subsidiárias da MindGeek. Ou seja, apesar do conteúdo grátis ainda reinar, o consumidor é sempre aliciado a usufruir da qualidade do conteúdo pago. Mesmo que não o faça, já gerou tráfego. Como todo este conteúdo pertence à MindGeek, o grátis e o pago, eles conseguem assim controlar os dois lados do mercado online, tendo o dobro do tráfego e o dobro dos lucros. Assim, fácil. O planeta não para de girar e a tecnologia vai evoluindo. Hoje em dia vamos assistindo aos primeiros passos de uma tecnologia emergente que tem sido amplamente explorada pela indústria pornográfica. Os vídeos em realidade virtual. A indústria vê neste formato o próximo passo a tomar para continuar na vanguarda do mercado, tal como tem tentado ao longo do século sempre que a tecnologia avança. Face à saturação da internet com todo tipo de fotografias e vídeos pornográficos,
A imersão criada pela realidade virtual traz novas possibilidades para os produtores recuperarem algum do investimento que têm feito. Nos primeiros meses do site virtual Porn 360, em 2015, de um total de mais de 2 milhões de visitas, registaram 100 mil utilizadores. Bons números, mas em nada comparáveis com os formatos anteriores que por agora continuam o seu reinado. A indústria apoia-se na ideia de que este formato é o mais próximo de que o consumidor pode estar de experienciar a realidade, mas apresenta ainda alguns problemas. O primeiro e o mais óbvio é o formato em que se apresenta e o que este requer para funcionar. Os consumidores ainda se encontram céticos em relação a produtos como Oculus Rift, que apresentam ainda preços elevados no mercado, que não ajuda nada à distribuição de vídeos neste formato, porque a maioria do público ainda não os consegue assistir. Apesar de tudo, nada temam, soluções vão sempre aparecendo e nos últimos tempos já existem alternativas mais em conta, como Oculus Go, o que pode rapidamente dominar o mercado e abrir portas à exploração mais a fundo deste formato. Se o público puder ver, os produtores já têm para quem produzir. Outro problema prende-se com o próprio conceito de imersão ainda estar no início do seu potencial. Existe a necessidade de adaptar técnicas de filmagem e edição, já que por agora a maioria dos vídeos mostram o ato sexual sempre em point of view, POV. Obviamente para criar a sensação de imersão, mas ao mesmo tempo limitando este novo formato a esta técnica de filmagem. Se calhar muitos de vocês não sabiam desta fluidez que a pornografia teve ao longo dos séculos, de se espalhar em vários meios de comunicação, tendo muitas vezes uma palavra a dizer no seu desenvolvimento, e impulsionando ao máximo que conseguiam, desde que tinha sal com isso. Ora, muito obrigado por assistirem, espero que tenham aprendido um pouco sobre este tema exótico. Metem like, partilhem, mas sem os vossos pais verem. À nossa.